Olá, boa noite, muito boa noite a todos, a todas. Eu sou a professora Débora, trabalho na Rede Municipal de Ensino de São Paulo. Estamos iniciando a 11ª Semana Municipal de Estudo e Leitura, projeto do vereador Eliseu Gabriel, e estou aqui para mediar uma live com um escritor muito querido na nossa rede, José Roberto Toreiro. Eu sou professora do município, como disse, sou uma mulher branca, visto uma camiseta azul clara, meu cabelo é castanho, tem luzes, curtinho, liso, uso óculos, e vamos então agora apresentar nosso escritor. Toreiro, boa noite. Boa noite. Bom, é um prazer estar aqui, poder falar com gente interessada em leitura e literatura. Certo. Então, falar um pouquinho, né, do nosso escritor. Claro que talvez muitos que estejam aí acompanhando a live ou que verão posteriormente aí, porque é uma semana recheada aí de muitos eventos para os quais todos estão convidados. Então, a gente tem muita coisa aí para essa semana. Convidamos todos aqui, participem. E talvez, é claro, alguns já até conheçam, estejam vendo a live por conhecimento. É um escritor que representa já no momento duas AELs, para quem não conhece, Academia Estudantil de Letras, que é um projeto do nosso município, um projeto no qual escritores são homenageados aí sendo patronos, né? Eu pertenço aí, eu faço parte, aliás, de uma AEL que tem o privilégio de tê-lo como patrono. Ele que é escritor, jornalista, trabalha com o público tanto adulto quanto infantil, e aí temos algumas perguntinhas, algumas curiosidades a colocar a esse respeito aí nessa uma horinha de bate-papo a esse respeito. Já ganhou o prêmio Jabuti, já esteve recentemente aí, né? Temos uma obra recente aí que concorreu também, estamos vendo, acompanhando aí, principalmente nas redes sociais. E o nosso bate-papo aqui, o foco, como por conta da eu acabei filtrando um pouco mais no público infantil e o infanto juvenil, né? Que tem algumas obras suas aí de que gostamos bastante, que as crianças enlouquecem quando trazemos releituras de contos de fadas, quando trazemos obras aí para eles com uma visão engraçada, uma visão cômica, mas que muitos atrai. Então, eu queria aproveitar e começar por aí esse bate-papo, né? Saber dessas ideias, de onde surgiram essas ideias para obras como os Sete Pares de Sapato de Cinderela, o Patinho Feio, que não era patinho nem era feio, enfim, a lista é vasta. Bom, eu fui um grande consumidor, né, de contos de fada, tal, como toda criança, e acho que eu também sempre gostei muito de mudar a história, como ela era, né? Meus primeiros livros foram para o público adulto e já faziam isso. Né? Eu escrevi o Chalaça em 94, por aí, que era um pouco isso, a história do secretário de Dom Pedro I, mas eu menti um tanto, né? Um romance histórico, ele é um romance antes de ser histórico, né? Então ele é uma ficção. Então eu botei um bom tanto de ficção já na história do Chalaça. Depois no Terra Papagaia a mesma coisa. É um livro de 98 que conta o descobrimento e os primeiros anos de povoação do Brasil, mas do ponto de vista de um degredado, que existiu mesmo, o Bacharel da Cananéia, mas também com bastante ficção misturada. E acho que é o que eu gosto de fazer, pegar algo que já existe e transformar, sabe? Fazer uma reforma, assim, dar uma tunada nas histórias. E aí, quando eu comecei a escrever para crianças, as primeiras não foram assim, pelo menos não tanto,
Mas eu escrevi uma coisa chamada Chapeuzinhos Coloridos, onde eu fiz bastante isso. Eu peguei a Chapeuzinho Vermelho e fui invertendo, mudando a história, né? Ela e a avó que caçavam o lobo, por exemplo, ou o lobo representa o tempo, ou o lobo comia tanto que explodia, enfim, eram variações da Chapeuzinho Vermelho. E é muito prazeroso fazer isso, né? Ah, ah, sabe, dá uma felicidade quando você encontra uma boa saída, uma boa mudança. E a gente escreve, acho, principalmente para isso, para ser feliz, né? Para ter esses momentos de felicidade e tal. Claro que depois, se o público gostar, melhor ainda. Mas você não pode escrever pensando nisso. Tem que escrever pelo momento ali da escritura mesmo. E eu achei muito divertido fazer isso, né? Reinventar histórias que eram clássicas, imutáveis praticamente, né? Fiz o Chapeuzinho, gostei muito, e aí depois comecei a fazer outras histórias. O Patinho Feio, que não era patinho nem feio, foi o segundo. Depois teve a Branca de Neve e as Sete Versões, que foi bem divertido, já com outro método, né? Mexendo na história em outros pontos. Aí teve os 33 Porquinhos, Joões e Marias, João e os 10 Pés de Feijão, né? Acho que a coleção hoje já deve estar com uns 9 livros, e quando sair Os Penteados de Rapunzel, acho que completa 10 livros. Sim, eu estava aqui folheando, né, alguns aqui que eu trouxe comigo da sala de leitura do colégio, e a garotada, assim, pira. Principalmente, estava aqui lembrando enquanto você falava, né, dos 33 porquinhos, aliás, me corrigindo também. Eu falei dos 7, não, são 8 pares de sapato de Cinderela. E eles piram quando a gente está lendo e você pode escolher, né? Vem aquelas páginas que você escolhe, se você quer que aconteça isso, se você quer que ela calce o sapato X, a bota, o chinelo, e é muito bacana, né? Uma sacada assim que a interação deles é muito legal, né? Então, enquanto professora mediadora aí de leitura, isso é bem rico, bem rico mesmo. Mas aproveitando, né? Você falou que sempre gostou de escrever assim. Para a garotada que gosta de escrever, que está ali na pegada, eu ouvi recentemente de um aluno aí, um adolescente já, me dando coisas que ele vem escrevendo para que eu lesse, e ele disse que quer escrever para o público infantil, né? Ele começou com umas sacadas, ele leu o Terra Papagaio, que aliás eles gostaram, eles gostam bastante. É uma obra assim bacana para um público um pouquinho, né, mais velho aí. Mas aí ele veio com essa ideia: quero escrever para os menores. E aí, né, que dicas talvez você dê, que sugestões? Acho que são as mesmas dicas para quem quer escrever para maiores, né? O processo é igual. Então, pensar bem no que vai escrever, né? Eu planejo bem como vai ser a história. Depois não dá certo meu planejamento, mas eu planejo antes, eu me esforço para isso e tal. E escrever várias vezes, né? Escrever, reescrever, e tentar achar a música do texto, e tentar fazer a história ser o melhor possível, os personagens o mais interessantes possíveis. Não tem diferença, é engraçado, né? A mesma coisa que você capricha no adulto, você tem que caprichar no infantil. E claro, cada um escreve de um jeito, né? Eu planejo antes, mas tem gente que faz questão de não planejar e diz que se planejar dá errado, né? Que o prazer dele ao escrever é descobrir o que vai acontecer. Então ele tem que achar o jeito dele, né? O jeito dele escrever, ou, sabe, se ele escreve de manhã, ou à tarde, ou à noite, ou a qualquer horário, se ele escreve no computador ou à mão. Cada um escreve de um jeito diferente. Então é muito difícil dar conselho, né? Para mim funciona isso, reescrever muitas vezes e planejar um tanto antes, em textos maiores.
Mas ele pode ser do outro time, que gosta de inventar na hora, tal. Dando certo, tá certo. Sim, verdade, né? Lembrei agora do Manuel Antônio de Almeida, que aí também tem uma, né, tem toda uma história, né, dele ter escrito um único romance e escrever ali no período de faculdade, né, não ter ocorrido assim, talvez né, um grande planejamento. E para adolescente, não tem nenhum plano assim seu, porque a gente tem as crônicas, né, que são bem legais, as crônicas, principalmente envolvendo futebol, algumas aí. A gente tem uma escrita atual para quem te acompanha aí nas redes sociais com um viés político, super engraçado, super cômico, mas e para os mais novos, né? Para quem está ali, né? Não quer ainda algo mais adulto, mas também esses outros infantis. Não fiz ainda não, uma coisa tão específica assim. Tem um chamado Cubo Nivelva, que é um pouco para essa turma, mas uma história de futebol, acho que chega em 12. O Pequeno Plebeu, que vai sair agora, é para 12. Mas não tem, especificamente, não tem nada. Mas eu também não acredito muito nesse especificamente, sabe? Ah, por exemplo, Castelos, que eu fiz agora, teoricamente, é para uma turma ali de 8, 10 anos tal. Mas se eu lesse na faculdade, eu ia achar divertido, ia ver coisas ali, ia ver um certo humor, ia ver uma sacada, né? Então, acho que o público tem que decidir o que, que gosta, né? Eu sempre gostei de literatura infantil, até grande. Eu lia bastante. Quando eu fiz faculdade de letras, eu fiz todas as matérias que podia fazer relativas à literatura infantil, sabe? Eu nunca, acho que eu nunca fiquei muito adulto e fiquei sempre gostando de literatura infantil. Então eu espero que tenha isso, espero que mesmo adolescentes gostem ou do Castelos ou do Terra Papagaio, que é um livro para adultos. Eu achei até estranho quando ele virou assim um livro para o segundo grau colegial, né? Porque não era essa a ideia era de um livro para adultos, mas ele acabou sendo muito usado em muitas escolas e tal, né? Ele acabou sendo meu livro para adultos mais vendido por conta disso, por conta de não ser lido para adultos. É interessante, porque eu mesma já indiquei, já trabalhei por 2 anos seguidos com ele com o ensino médio. Porque quando a gente está trabalhando ali o início da literatura brasileira, que não é bem início, mas enfim, trazer uma versão diferenciada, né? Uma visão diferente do colonizador europeu. E é bem bacana, bem legal. Mas eu também penso da mesma forma. Eu trabalhei já no início do ano passado, quando nós estávamos voltando com o presencial no município ali, 30%, e aos poucos foram aumentando. Eu li para todas as minhas turmas, que iam até alunos de 13 anos, mais ou menos, o Branco Belo Cinderelo. Aham. E eles adoraram, porque tem, né, cria-se aquela expectativa do que virá. Foi bem interessante. Uma história de futebol também, você falou aí da faixa dos 12, eu trabalhei com ele com a garotada até 14, 15 É, anos. É relativo, realmente, né? e eu acho também que as idades aproveitam de uma forma diferente. O Branco Belo, por exemplo, uma criança vai achar bacana ter a história, né, do marido da Branca de Neve, da Bela Adormecida e da Cinderela, né? Que são personagens que eles nunca conhecem, só chegam no final, dão um beijo e acabou. Tá, vão gostar. A criança vai gostar, acho que dessa ação, desse personagem fora do lugar. Mas alguém mais velho vai poder olhar e falar: ah, tá, olha só. Eles acabaram vencendo usando coisas femininas. Então, talvez seja um livro meio feminista, assim, porque eles conseguem vencer o dragão costurando, cozinhando, né, com coisas que, teoricamente, são
atribuídas às mulheres, ou eram, né? Então, acho que dá também essa graça, né? Se o livro for decente, tem sempre alguns níveis de leitura, né? E aí, uma faixa etária que fica como no primeiro nível, onde o que importa é a ação e tal, e uma segunda faixa pega o que tem na entrelinha, né? Que é também bem divertido, bem prazeroso, né? Quando você consegue ler desses dois jeitos, né? Humberto Eco falava desses dois níveis de leitura. Na verdade, um livro que é o texto tal, e outro o que o cara pensou, como que ele fez, né? Como que ele planejou. Ler assim dá mais prazer, eu acho. Sim, não, com certeza. E falando dele, né, tô com ele aqui, que eu acho que dos que eu já li, eu sou apaixonada por ele, assim, toda vez que eu faço a leitura, como você disse, né, toda vez que eu faço a leitura desse livro para alguma turma, eu me encanto, eu descubro alguma coisa nele. E eu queria falar um pouquinho então com você sobre ele, porque a El, né, em que eu trabalho aí, nós fizemos um trabalho com o livro, passamos eu e minhas amigas de escola aí para o teatro, né? E os alunos fizeram uma apresentação da obra. E aí a gente acabou vendo também o curta. Uhum. Então, acabamos vendo com eles as duas versões, e aí vem várias curiosidades, né, da parte deles, assim, de onde vem, né, algumas sacadas, algumas ideias, né, algumas menções ali, um pouco da ficção ligada à, à história de vida ali dos meninos, dos USA, enfim, de onde vieram essas ideias, né, de incrementar? Porque o curta veio primeiro, né? O curta veio primeiro, aí ele fez muito sucesso, né? Ganhou vários festivais internacionais na Índia, Chicago, Nova York e tal. E ganhando esses festivais, ele foi pré-selecionado para o Oscar. Aí teve a seleção e ele passou. Foi um curta nominado ao Oscar, né? Um dos 5 ali e tal, de melhor curta estrangeiro, né? Não americano. E foi até engraçado, porque eu fui lá, né, de smoking, o fotógrafo, o outro roteirista, Maurício, o diretor, o Paulo, e a gente foi lá, entrou no tapete vermelho, foi bem engraçado. E vimos lá aquele ano, foi o Steve Martin que apresentou, né, foi uma festa bacana. Por conta disso, o Paulo pensou em fazer um longa-metragem. Então, eu e o Maurício, a gente fez um argumento desse longa-metragem, né? Como seria a história e tal, de algumas páginas, mas aí fazer cinema é muito difícil, muito caro, o Paulo acabou desistindo. E apareceu um concurso, ali em 2000 e pouco, um concurso de livros infantis. O governo iria comprar muitos livros e tal. E a minha editora, a Objetiva, me ligou, né? Essa pessoa da Objetiva ligou e falou: você não queria escrever? Você tem alguma história tal? Aí eu lembrei desse argumento, né? Falei: tenho. E está bem pronta, porque já tem mais ou menos tudo o que acontece. Falta escrever, né? Fazer 100 páginas ali e tal. Falei: tá, então você tem 10 dias. Nossa, mas eu sempre demoro meses, né? Às vezes anos para fazer. Mas eu achei bacana o desafio, assim. Eu lembro que eu morava sozinho em Cotia na época, e aí eu ficava, né, da manhã até de noite tentando fazer 10 páginas por dia. O fato de estar tudo planejado facilitou totalmente, né? Mas aí eu ia lá, e eu acabei realmente no 10º dia eu consegui botar o ponto final e mandei para a editora. Mas foi um livro que então foi muito intenso, né? Porque eu escrevia de manhã, à tarde, à noite, revisava, refazia as coisas e tal. E então eu vivi ali 10 dias totalmente, só parava para comer e dormir.
E teve uma hora engraçada na feitura desse livro, que tem uma cena onde morre um personagem e o Zusa, o personagem principal, ele fica muito triste, né? Era um adulto, um aviador, cai o avião e morre e tal. E ele fica sem entender. Puxa, é a primeira vez que ele se depara com a morte, que é uma coisa que acontece com a gente, né? Nessa idade de 10, 12 anos, é muito comum morrer um avô, uma tia e tal. E ele fica sem saber o que fazer. E a mãe pega ele, leva para casa, faz o mingau de chocolate, que é a comida favorita do Zusa, e diz para ele que a vida é assim, é que nem um mingau de chocolate, vai acabar. O único jeito, a única coisa a fazer é aproveitar cada colherada e dividir com quem você ama. Tal. E aí ela dá uma colherada na boca dele, ele pega e dá uma colherada na boca dela. Tal. E aí eu escrevi isso, eu chorei, comecei a chorar, né, sem entender por quê, né? Tive até que dar uma volta no quarteirão, assim, para passar um pouco. E aí eu fui pensando, falei, poxa, porque eu tinha exatamente essa idade quando morreu meu avô, morreu do coração, sem doença, né, sem aviso. E aí eu percebi que era meio que o eu velho conversando com o eu novo, né? E explicando, finalmente, né? Porque ninguém teve uma conversa. É muito difícil, né? Os pais terem uma conversa com os filhos sobre morte. É difícil até hoje, em todas as idades, né? Imagina com uma criança, é bem complicado. Mas, e aí, finalmente, alguém conversou comigo, no caso eu mesmo, e foi ótimo. Foi um livro que eu tenho um carinho muito especial por conta disso, porque ele me fez chorar tremendamente. Olha, eu imagino, porque é a passagem que eu mais gosto, tanto que foi o trecho que nós escolhemos para colocar, né, no nosso banner da El, porque é uma passagem muito significativa e acaba auxiliando muito na conversa. Você não faz ideia, né? Se de repente te tocou tanto durante a escrita, toca cada vez que a gente lê. É um momento que a gente para, que discute, que aí, dependendo da idade, né, da turma para a qual se está lendo, é um momento que aí eles vêm e falam e citam casos, eles ficam bem tocados, eles sentem, é muito legal. E assim, é muito intenso, e é bacana saber, né, dessa intensidade que foi a escrita, porque é uma obra que a gente sente muito tudo isso, né? Fora que vários trechos vão lançando assim curiosidades, assim, quando eu leio para uma turma menor e não falo de quem é a história, no momento algum eu falo quem é o Dico. Então eles vão cogitando. Então no início eles cogitam assim, lógico, jogadores atuais. Aí quando eu falo, mas espera aí, olha ali, a Copa do Mundo 1950, espera aí eles vão e vão curtindo. Só que ao mesmo tempo, quanto menores eles são, mais curiosidade gera de achar que tudo aquilo aconteceu mesmo, né? Eles começam a achar, e aí quando a gente passa o curta, aí eles vão entendendo que uma parte ali é ficção, né? Mas para a construção ali de algumas personagens, teve alguma ideia? Por exemplo, a garotinha uruguaia, né? A Carmencita, é meio nítido a relação, né, com a Copa de 50. Teve essas ideias. Tem personagens reais, né? O Dico é um personagem real. O Zusa é um personagem real, né? O Paulo Macchilini, quando o diretor do curta, a história é assim, ele estava muito triste um dia porque o Santos tinha perdido. Ele torce para o Santos, como eu, e ele estava muito triste um dia. Aí chegou um cara mais velho que trabalhava ali com ele e falou: Ó, vou te contar uma história para você ficar menos chateado e tal. Né? E aí falou: Ó, eu joguei com o Pelé. A gente tinha um timinho chamado 7 de setembro, tal, perará, perará. Aí o Paulo achou aquilo sensacional, escreveu um textinho para um jornal
E passou um tempo, ele teve a ideia de fazer o curta, né? Ele vendeu o carro dele e com o dinheiro fez o curta. Ah, e o seu Zusa, né? O Zusa, que existe, é o seu Aziz, esse amigo que jogava e tal. E aí eu, Maurício, outro roteirista, a gente inventou alguns garotos, né? Na lembrança das nossas turmas de futebol. Por exemplo, o goleiro, né? O Azeitona, o Veludo, o cara que joga com classe, sempre tem esse cara, né? Que joga elegante, o cara que corre demais, né? Que é o Arigatô, no caso. Tem o cara que briga, o pé de cabra, né? Tem os irmãos gêmeos, curiosamente, é muito comum no futebol você ter irmãos gêmeos ali, os dois caras se entendem bem, jogam bem e tal. O cara de óculos compridão. Então a gente foi lembrando e foi montando o time assim a partir das memórias. O que dá uma certa veracidade, assim, né? A gente mente, mas mente com algum pé na realidade. Mas acho terrível hoje que tem uma. Parece que tudo é verdade, né? As pessoas acreditam em tudo. Acho que por isso que é tão fácil plantar fake news. A pessoa lê uma história e pensa, aconteceu de verdade. Mas não, né? Acontece. Ainda mais um livro. Um livro é ficção em geral, né? Ele avisa quando não é. Mesmo que tenha personagem conhecido, como o Pelé, que é o Dico no livro, e agora eu estraguei para alguém, talvez que valeu, mas enfim, agora é tarde. Mesmo tendo personagens reais, é uma ficção, né? Não aconteceu, aquele jogo não teve aquele placar, né? Foi uma goleada, foi muito fácil, por exemplo. O pai do Zusa não era analfabeto, né? No livro é importante que ele seja e tal. O seu Isósceles também é um nome inventado, um personagem inventado. Mas acontece isso hoje em dia. Eu não sei se é porque rede social também se pretende sempre verdade, mas tem a ideia de que é tudo verdade. Não é, é quase tudo mentira, né? Tanto na rede social quanto nos livros, né? Alguns de propósito fazem ficção, outros tentam disfarçar como verdade. Mas acho perigoso, acho que a ficção perdeu um pouco de poder hoje em dia. Sabe? As pessoas não veem com desconfiança e achando que é uma invenção. E acho isso uma pena, quer dizer que a imaginação não está tão em alta assim quanto teve há um tempo atrás. Com certeza. Porque e isso a gente perde também muito, né? Com as crianças, com os adolescentes, de levá-los para o que é muito cativante no mundo da literatura, né? Poder fazer essa viagem, poder ir, de repente, para um outro plano mesmo, né? Realmente é uma pena. Mas eu fiquei aqui pensando em algo que na leitura, nas diversas leituras, acho que eu já li esse livro pelo menos umas 20 vezes, lendo para turmas diferentes, Minha né? solidariedade para você. Não, mas eu adoro. É muito gostoso. Quando a gente gosta, né, do que faz, quando você lê, e eu me divirto, eu não sei se eu me divirto mais que as crianças ou tanto quanto durante a leitura, né? Mas tem umas sacadas nesse livro, no final, que são bem adultas, né? Você falou deles, eles se identificam, essa construção que você explicou agora das personagens é muito legal. Tenho certeza que aí os nossos alunos da rede que conhecem o livro, os que não conhecem também, que conhecerão, vão ver, porque quando a gente está lendo para uma turma grande e você vai falando o nome das personagens, é muito engraçado. O azeitona, eu leio o trecho, é o fulano, né? O espaguete é o ciclano, eles vão se identificando. É muito legal. Tanto que a gente tem que tomar cuidado para eles não quererem desenhar, né, nos espaços de figurinhas ali os amigos. Mas no final, tem uma sacada muito legal. Quando um dos meninos vira vereador, né? Você cria ali um futuro fictício deles, né? É uma passagem, aliás, muito poética, muito bacana a forma como aparece. E aí, quando vem essa parte, que aí você coloca, ele virou, ele enlouqueceu,
né? Foi para um manicômio, acho que era o. Não, não era o Tom Mix, estou aqui Pé com o de livro cabra, eu tentando acho. lembrar. O Pé de Cabra. Não, o Pé de Cabra era o Brigão. Acho que era o, acho que era o Tom Mix, sim. Que ele vira um vereador, né? Primeiro ele enlouquece, vai para um hospício e depois vira vereador. É uma parte que às vezes eles não entendem, claro, a maioria acaba não entendendo, né? Essa pitada, essa crítica aí que vem imbuída. Mas é bem interessante. Eu acho bacana ela aparecer. E aí eu queria saber um pouco sobre isso, né? Como é escrever inserindo, né? Trazendo para o lado cômico uma situação que é tão séria e tão preocupante, né? Acompanhando aí os diários que eu venho, como muita gente vem. Eu acho que eu tenho essa tentativa, assim, né, de achar a graça ali na desgraça, né? É alguma coisa down, né? Então, eu tento fazer, por exemplo, o Diário do Bolso, que é um texto que eu escrevo, né, como se eu fosse o Bolsonaro. Eu tento achar a graça ali naquela coisa absurda que acontece, né? Mas é da natureza, assim. Eu tento ver alguma coisa ali na graça, porque a desgraça, se você inverter bem ali o avesso, tem uma certa graça, né? Desde que não seja com você, claro. Né? Aí é mais fácil. Você não acha graça no tom que você leva, né? Mas tá ali, né? Quando você vê na rua, às vezes você acha engraçado, tá? Talvez hoje em dia menos, mas enfim, era sinônimo de piada, né? De graça alguém escorregar uma casca de banana, tal. Até um clichê, mas então eu tenho essa tendência, né? Ou puxa para um humor mais escatológico às vezes, mas é um jeito de ser assim, né? É meio automático que eu faça isso. Sim. Aí é bem lembrando aí do livro, né? Ainda de uma história de futebol. É legal porque ali dá já uma abertura, né? Aliás, tem muita coisa que dá abertura nesse livro. Nessa parte, né, do Tom Mix que vira vereador, mas também, como você comentou antes, do Branco Belo Cinderello, né, trazer um pouco da pegada feminista também, com a menina, né, que joga futebol, com a Senira. E é muito legal porque às vezes eu ofereço livros diversos, dou ali para as turmas escolherem, né, que livro eles querem. E aí, quando eu proponho esse, é muito bacana ver os meninos em massa já falando, eu quero, porque a maioria curte futebol, mas nem sempre há meninas. E aí, quando chegar nesse momento, né, em que ele diz que na época ele não tinha isso de. Ele era a única menina que ele conhecia que jogava, aí a gente já traz à tona, né, uma discussão importante para os dias atuais, que eu acho que até com essas releituras dos contos de fadas também ajudam bastante. É intencional? Eu achava, acho que faz parte, né, da vida, assim, ter mulheres que gostavam de futebol, tal. O livro se passa em 1950, então naquele tempo era bem difícil. Ele foi escrito ali em 2002, por aí, que ainda era raro, né? As mulheres estavam começando no futebol, tal. Né? Hoje é sensacional, né? Eu fui ver o Santos, as Sereias da Vila jogar várias vezes, vi serem campeões da Libertadores, foi emocionante, né? Vi um campeonato brasileiro também, eu gostei de ver mulheres jogar, mas isso tudo foi antes, o livro aconteceu bem antes de uma certa popularização do futebol feminino. Mas aí é uma sorte, né? Você colocar um tema que você se preocupa e esse tema acaba entrando na pauta do país, né? Da rotina, tal. É pura sorte. Podia não ter acontecido isso, né?
Sim, é porque eu lendo recentemente com a garotada em turma um texto falando sobre futebol, a gente viu uma notícia, a questão do time americano, por exemplo, né? As mulheres na luta lá, com uma ação na justiça para ganhar o mesmo, né? Que o masculino vendo também no, acho que é no Brasileirão, né? Que não é bem recente o fato dos times da Série A serem obrigados a ter, né? O feminino também. Então acabou, olha, foi bom. É algo que nos ajuda bastante em sala de aula, acredite. E então falando de futebol, né? Porque aí você tem várias crônicas, né? Sabemos aí da sua paixão. Tem algum outro projeto? Como é escrever sobre futebol? Não, por enquanto está mais com os livros novos que estão sendo lançados aí para o público mais novinho e com o diário. Por enquanto, sim. Acho que eu vou juntar as melhores crônicas num só livro, talvez, né, de futebol. Eu escrevi durante 12 anos na Folha de São Paulo, e aí eu tenho um tantão de textos de futebol. Ainda gosto muito de futebol, apesar do meu time não estar assim uma maravilha. Aliás, ele joga daqui a pouco. Acabando aqui, eu vou ver lá e torcer. Mas tem isso mais de refazer, pegar coisas antigas, juntar, refazer e deixar bonitinho. Isso daqui a uns 2 anos acho que eu faço, porque eu ainda gosto bastante de futebol. Mas tem outros assuntos. Acho que agora, por exemplo, eu estou fazendo um livro sobre pontes. Eu gostei muito de fazer o livro de castelos, né? Então, acho que o próximo vai ser sobre pontes, que também como metáfora, né? A gente está num tempo sem pontes. E ponte é uma coisa muito bonita, né? Esteticamente é belo, você tem uma ponte, elas têm muitos formatos e tal. Então elas são belas e dá para ter histórias muito boas, né? Quem está de cada lado da ponte, o que acontece, pontes que caem, pontes que não caem, pontes que vão para lugar nenhum. Então vai ser um projeto divertido. Acho que é esse que está mais ou menos. O texto está bem encaminhado, assim, está quase pronto. E o Ivo Minkovicius deve. Já desenhou um tantão também. E aí a gente vai tentar fazer o livro ainda esse ano. Vamos ver se dá certo. Então esse é o próximo. E eu acho que esse talvez vá para adolescente. Acho que eles podem gostar. Que é um livro sobre a independência, mas são os fantasmas que vão contar a história, né? Tem um bando de fantasmas lá no Museu do Ipiranga e cada um conta a sua versão da independência. Um diz que a independência foi no dia 7 de setembro. Outro diz que não, que foi no dia 2 de julho, quando acabou a guerra na Bahia. Aqui no Sul Maravilha a gente nem sabe, né? Teve guerra na Bahia, como assim? Não foi quando independência ou morte aí acabou tudo? Não, não foi, né? Teve guerra, teve mortes no Pará, que também tem um fantasma, um inglês, um capitão inglês que conta o que ele fez lá, como que ele matou 250 pessoas de uma vez, colocando no porão. Tá? Ou foi na aclamação, ou foi na coroação. Ou Dona Leopoldina, o fantasma, diz: Olha, eu fiz antes, eu chamei o pessoal, na verdade eu que sou a responsável. Né? O da Bahia é Maria Quitéria, que é uma personagem espetacular, assim, que é um texto muito maior no livro, de tão boa que a história dela é. Então, esse livro eu também estou fazendo para adultos, né? Mas acho que talvez ele seja interessante para adolescentes. Bem provável, porque esses temas envolvendo história, eu acho que interessa bastante, né, para esse público. Aliás, uma outra temática, né? Você lembrou do Chalaça, do Terra Papagalle, que aí também é um outro caminho que você trilha em muitas obras, né? O contexto histórico brasileiro. Tem algo que te interessa? Porque, assim, sua formação, você é formada em letras e jornalismo, certo? E quase em cinema. Né? Hum. Enrolei durante muitos anos na faculdade de cinema, ali, fui uns 7, 8.
não me formei, aí passei para pós-graduação, enrolei lá 2, 3, também não me formei. Mas trabalhei bastante em cinema, trabalho. Hoje eu filmei, né, dirigi ali um programa de literatura e tal. Entrevistei pessoas interessantes, o Drauzio Varela, falando de médicos e escritores, que é uma coisa engraçada, né? Porque tem muito médico e escritor. Chekhov, Conan Doyle, João Guimarães Rosa, né? Joseph Conrad, tem muitos. E falei também com a Mara Moira sobre literatura trans, que é uma escritora brilhante, assim, e que sabe tudo de literatura e tal. Então eu acabei trabalhando em cinema também, né? Mas história sempre foi minha segunda opção. Quando eu prestei vestibular para letras, minha segunda era história. Quando eu prestei para jornalismo, minha segunda opção era história. Cinema, segunda opção era história. Então eu gosto muito do assunto e acabei, quando eu comecei, já no primeiro livro, o Chalaça acabou sendo um livro, um romance histórico, né? Que é meio parecido com essa história de refazer os contos de fadas, né? Você tem uma história ali meio considerada imutável e tal, e aí eu vou lá e mexo nessa história, mostro pedaços que não se conhecia, invento outros, né? É a mesmo mecanismo, eu acho, pegar algo que já existe e modificar. Sim, verdade. E assim, é interessante pensar também nas parcerias. Eu estava aqui olhando para a capa do Terra Papagaio e dos demais e pensando quantos livros você tem em parceria, né, com o Marcos Aurelius Pimenta. Como é essa escrita em parceria? Porque é algo que às vezes a gente tenta fazer, lógico, né, de uma forma muito pequena, em sala de aula, e é bem complicado, né? Lidar com uma escrita coletiva é difícil. É, E como é, né? De forma profissional. não, acho que na escola é mais difícil, né? Porque você acaba escrevendo talvez com quem não tenha tanta empatia, e aí complica um bocado. E também você tem mais hormônio, né? Do que alguém mais velho. Eu e o Marcus, a gente já fez, sei lá, 25, 26 livros em dupla, alguns romances gigantes, tal, muitos roteiros de longa-metragem, roteiro de série, de TV, para a HBO a gente fez. Então a gente escreve junto há muito tempo e escrevemos muito, né? Muitas coisas. Então a gente desenvolveu um método meio imbecil, porque dá muito trabalho, mas que é assim: a gente planeja junto como vai ser a história toda. Aí geralmente um dos dois escreve uma primeira versão. Aí o outro pega e reescreve essa versão. O primeiro pega e reescreve de novo. O segundo pega e reescreve de novo. A gente vai fazendo versões até que a gente acha que está bom. E aí a gente fica dias lendo juntos por Skype, ou um vai na casa do outro. E aí a gente vai refazendo e fazendo as versões finais do livro. Às vezes a gente percebe que está ruim. E aí a gente dá um passo atrás, repensa o livro, faz de novo, né? O Nuno Descobre o Brasil, por exemplo, que é a história de dois garotos que estavam na caravela do Cabral. No começo eram 5. A gente fez o livro inteiro com 5 e tal. Mas aí a gente deu para um amigo ler, ele falou: 5 é demais. Aí a gente se perde, né? Não sabe quem é quem. Aí a gente falou: rapaz, isso é verdade. E aí a gente passou para 2 e o livro deu bem mais certo e tal. Aliás, a gente reescreveu agora o livro de novo e vai relançar o livro com uma nova capa, novos desenhos, né? Vai ser divertido. Mas a gente tem esse costume. Eu acho que é muito útil, acho que é um exercício muito bom, porque você aprende a escutar o outro, a examinar o próprio texto. Tem essa barganha, né? A gente precisa convencer o outro de que a nossa ideia é boa ou aceitar que não é boa. Então, como aprendizado, eu acho espetacular. É que demora um tanto para você azeitar essa relação e tem que ser um cara que tem a ver com você, né? O mesmo tipo de humor, opiniões mais ou menos parecidas e tal.
Mas é bem bom escrever em dupla. Eu já escrevi de vários jeitos, com várias pessoas diferentes, roteiros. Né? Em literatura, não. Literatura foi só com o Marcos. Mas roteiros já com várias parcerias diferentes, sempre de modos diferentes, mas é muito bom. Se você tiver essa humildade assim de escutar o outro, né, o palpite do outro, tal, geralmente é ótimo. Geralmente você aprende mais sobre o que está escrevendo, sobre o escrever, né? Eu lembro que teve uma escola na zona leste de Pitácio Pessoa, municipal, que fez esse exercício. A escola escreveu em dupla, né? Achei sensacional isso. Não sei o resultado final, mas acho que é um aprendizado bom e é diferente, né? Um exercício bem diferente do que se costuma dar. Mas é bom, eu confio. Acho estranho que não tenha mais disso na literatura. No roteiro de cinema ou de TV é praticamente obrigatório se escrever em dupla, não tem essa dúvida. Mas na literatura é praticamente obrigatório você escrever sozinho, né? É como se fosse um derramamento d'alma, então você tem que escrever sozinho. Não é uma questão técnica, tal. Não é dois e dividir, eu não vou saber qual é a opinião de um, a frase de outro, né? Acho que o leitor pensa um pouco assim. Eu acho excelente. Tanto que esse livro da Independência é em dupla com o Marcus, a Rapunzel que vai sair é em dupla com o Marcus, né? A Ponte não é em dupla com o Marcus, mas é em dupla com o Ilvo Minkovicius, que é um ilustrador, e aí ele acaba tendo ideias. Às vezes eu dou o texto para ele, às vezes ele inventa uma ponte fantástica, ou uma ponte que tem alguma coisa diferente, e aí eu faço o texto para essa ponte. Né? Acaba também sendo um trabalho em dupla. Muito legal. Fiquei pensando aqui nessa questão da reescrita, né, nesse processo de vocês dois. Que doido, porque às vezes é difícil a gente reescrever um texto nosso, né? Ainda um texto em parceria, que bacana. Mas talvez, pensando aqui rápido, um exercício para a Uhum. classe, porque criança odeia reescrever texto, né? Sim. Eu acho ótimo. Eu não gosto de escrever a primeira versão. Eu acho que é trabalhoso, tal, aí é difícil. Mas reescrever eu acho divertido. Ainda mais que faço isso no computador. Se fosse à mão, talvez eu não achasse Hum. tão divertido. Mas o exercício bom para a classe de aula é assim: um cara escreve o texto e outro reescreve, né? Então, sabe, como escravos de Jó, aquela coisa de vai passando um texto, talvez fosse divertido ver que resultado final se chega, onde melhora, onde piora, né? Ou fazer em dupla mesmo, um escreve e o outro reescreve. E aí os dois juntos fazem um final, né? Acho que dá jogo, acho que é um aprendizado interessante e deixa a escrita mais dinâmica, né? Você fica querendo saber o que, que o outro vai mexer no seu texto, se vai dar certo ou não. Acho que é uma possibilidade a escrita em dupla que a gente ainda não deu muita bola, mas que merece, né? Mais atenção, mais exercícios, mais pensamento. Ah, com certeza, já anotei aqui. Anotei as dicas para fazer. Se der certo, depois eu te conto. Se der Mas acho errado, que dá. também. Eu acho que dá, porque eles têm muita dificuldade, acho que da reescrita do seu, porque aí eles leem e às vezes não identificam, né, o que pode ser melhorado. Eles acham que de Nem, repente uma reescrita é nem apenas eu, tirar um acento, sei lá, mas é colocar um verdade. acento. Às vezes eu escrevo, eu falo, pô, tá perfeito, isso aqui tá muito bom. Aí eu passo para o Marcus, ele fala umas coisas, muda outras, eu falo, putz, é verdade, eu não tinha visto isso aqui. Tinha então dois entãos, ou esse personagem aqui é melhor que ele não tenha esse nome, sabe? Você tem uma paternidade no texto, né? Você acabou de fazer aquele texto, é seu filho, você não vai achar um defeito nele. Mesmo que ele seja narigudo, orelhudo, careca, né, desdentado, você não vê defeito nenhum. Mas o outro cara, ele fala, não, narigudo, orelhudo, desdentado e careca, tal. E é bom isso, mas você tem que aprender a escutar. Mas acontece comigo, né?
já fiz lá um montão de livro tal, e acontece com o Marcus também. Isso não tem jeito. Mas o bom é que a gente já espera isso. A gente sabe que um vai corrigir o outro e tal, e a gente vai conversar e chegar a um resultado que os dois acham melhor. Talvez seja isso que falte no Brasil, né? As pessoas não têm conversado muito assim, cada um fica numa ponta, né, e firme ali na sua posição, tal, sem fazer uma pontezinha, sem conversar. É verdade. É verdade. E a gente já está chegando perto aí do final, né? Passa tão rápido. Mas uma curiosidade que às vezes surge por parte da garotada, minha também, é pelo fato de você ter vários, né, roteiros, direção, enfim. O que você prefere? A literatura, ou cinema, a televisão, ou jornalismo? Ah, a literatura ganha, né? Eu ficar em casa aqui, sozinho, acordo 6h30, faço um pão na chapa, um cafezinho, venho para o computador, invento uma historinha, ou pego a de ontem, refaço. É uma felicidade muito besta, muito fácil, né? Claro que fazer cinema também é divertido. Eu rodei um curta esse ano e tem essa série sobre literatura. É bom, tem equipe, você conversa, vê gente, também é bacana. Mas é uma felicidade mais rara, né? E com muita coisa que pode dar errado. A literatura não, tá eu ali, meu computadorzinho, meu café, meu pão na chapa, e então é uma felicidade, puxa, fácil, né? Eu consigo ali me divertir horas inventando histórias, tal, e transmito ideias. É bem bom, acho que acaba ganhando, né? A briga no final das contas. O cinema você sofre muito para conseguir dinheiro, para fazer as coisas, né? Acaba, se você é um diretor e você faz 5 longas na sua carreira no Brasil, na sua vida toda, se você dirige 5 longas, você, puxa, tá sensacional. Você faz parte de uma elite ali pequena. Em livro, contando todos, eu fiz mais de 50, né? Se eu ficar sendo longo, eu teria 3 longas, 4 no máximo, né? Então você pode fazer o que quer. Agora, mais eu fiz uma editora minha, né? Para onde saiu Castelos, Pequeno Plebeu, tal, Amor Animal, que você acabou de comprar, que eu vi agora aqui no meu computador, Débora. Isso é um poder, puxa, agora eu não dependo nem de editora, né? Se o cara falar assim, não, eu não vou publicar o seu livro porque ele tira sarro do Pequeno Príncipe, eu falo, publico eu, tudo bem, sem problema, e dá certo, né? E o Castelos também foi assim, não quiseram, eu publiquei, ficou lindo, enfim, tem essa graça, né? Como é uma coisa simples, a literatura ela acontece toda na sua cabeça, né? Tem essa coisa brilhante. Não é uma tela, eu não preciso filmar, gastar milhões de dólares em efeito especial, tal, né? É muito mais simples. Eu só preciso de um computadorzinho funcionando mais ou menos ali com o Word de uma versão de 10 anos atrás e eu consigo fazer minha história, tal. Então é bem bom, né? Ser escritor é uma profissão ótima, melhor que jogador de futebol até. Olha aí, eu enquanto leitora, né, agora tirando o lado até professora, nossa, a gente fica super feliz e agradece imensamente. Porque ao mesmo tempo que é muito gostoso, muito prazeroso para quem escreve, eu não sou muito da escrita, eu escrevo quase nada, meu negócio mesmo é ler, eu amo a leitura, é muito gostoso quando a gente pega algo bom para ler e aí fica algo que esses dias eu ouvi e mexeu, me deu assim, foi como uma facada no peito, que um aluno falou assim para mim: "Ah, mas hoje quem lê, professora? Um catatal". Imagina! Agora as crianças só querem ficar no ai, como é? Eu sou tão desligada para essas coisas. Falou assim, Minecraft. não, não foi nem isso.
Ele estava falando alguma coisa de celular, de TikTok. Ah, Não, porque agora todo mundo só quer saber de TikTok, professora. Eu falei, então, mas tem TikTok até de literatura, você sabia? Né? Tem uns canais também. Então, assim, é muito bom, né? Saber que a gente conta com muita coisa boa vindo por aí. Né? Quando eu vi lá a capa O Pequeno Plebeu, eu lembrei do meu filho, né? Que o primeiro livro que eu li para ele foi O Pequeno Príncipe. ah, Ele era bebê, né? Eu li, tem que reler, porque ele tinha meses, né? Eu lia todo dia, mas era recém-nascido. Mas assim, a hora que eu vi, eu falei, eu acho que esse, conhecendo o estilo de escrita do Toreiro, eu falei, acho que Heitor vai gostar desse livro. E automaticamente meus alunos também, né? Então, a gente fica muito grato de que haja aí escritores como você aí para nossa garotada e para nós também, né? Para o nosso prazer. E aí, nessa semana, ainda mais ainda, né, de estímulo, de incentivo à leitura, né, para mostrar, porque é muito triste quando a gente ouve algumas falas desse tipo, mas também, ao mesmo tempo, não dá para dizer que a garotada não lê, porque eles leem muito e eles gostam. Às vezes falta apresentar a eles, né, mas a eu acho gente que vê na escola. eles leem mais do que pensam até, porque se pensar Uhum. assim, o que eles ficam... WhatsApp, você faz o que lá? Você escreve e lê o tempo todo. Né? No computador, ali, eu acho que eles não consideram isso, né? Como leitura e tal. E acho que tem também o problema antigo no Brasil da escolha dos livros, porque sabe, quando eu estava na escola, eu tive que ler o José de Alencar. Foi uma dificuldade. Difícil, sabe? Na faculdade de letras, tudo bem, né? Ali eu tenho que ler. Mas, putz, um cara de 14 anos encarar ali o Guarani, acho que tem esse problema. A gente tem que ganhar o cara para o nosso lado, o lado da leitura. Tem que ser alguma coisa que convença ele. Convença não, mostre só que a leitura é boa, tal, né? E também ele tem a liberdade de escolher. Eu lembro que quando eu comecei a ler, quando eu tinha esses 14 anos, eu ia na livraria, ficava lá um tempão, sabe assim? Ficava, abria um livro, abria outro, porque eu só tinha dinheiro para um livro, então eu ficava ali, né? Tinha que escolher direitinho, abria, ficava fuçando. Aí, tá, esse aqui, acho que eu vou gostar. Aí levava, né? E acho que assim tem mais chance de, de dar certo. Né? Você tendo a variedade, a possibilidade de escolher vários, aí você vai achar. Porque tá, tem cara que vai gostar do Pequeno Príncipe, tem cara que vai gostar do Pequeno Plebeu só, né? Tem cara que vai gostar de um livro sobre futebol, outro vai odiar, ele vai gostar de um livro só sobre uma aventura no Antigo Egito, tal, né? Ele tem que poder escolher. É meio como amigos, né? Você tem que poder escolher os seus amigos com quem você vai conviver. Um autor é meio que isso, é um amigo com o qual você vai conviver. Então, tem que poder escolher quem gosta e dispensar quem não gosta, né? Verdade. E falando disso, né? Uma pergunta aí também que não quer calar. Eu já li algumas coisas a seu respeito, já com a garotada também, eles pesquisaram algumas coisas aí de curiosidade, mas uma inspiração aí, um autor que de repente mexeu com você, que você fala, não, foi igual você falou agora do Alencar, de ser obrigado a ler lá aos 14, com certeza não foi uma inspiração naquela época. Ó, com 14, eu gostava do Milor Fernandes. Eu lembro que eu peguei um livro dele chamado O Livro Vermelho dos Pensamentos de Milor. Foi bem assim, esse eu fucei na livraria, achei muito engraçado. E aí levei para casa. Eu gostava do Milor e do Luiz Fernando Veríssimo. Nessa época também eu descobri ali o Ed Morte, um livro dele que fez muito sucesso e tal. E foi né, uma paixão à primeira vista, assim. Eu descobri ali aquele time dos engraçadinhos, né? Leon Eliachar, que saiu de moda e tal.
mas eu gostava bastante. Então, para mim, foi essa turma. Eu gostei muito desses, né? Ah, mas esse fui eu, né? O gosto é muito pessoal, né? E aí vai ter gente que não gostaria desses e gostaria de algo mais trágico, algo mais sério, algo mais histórico, né? A graça é poder escolher. Com certeza. E a gente tem um leque gigantesco, né? Tem para todos os gostos e para cada momento, né? Tem momento da vida que você quer ler algo mais sério, tem outro momento que você quer viajar. Aí acho que esse período dos últimos 2 anos vem mostrando bastante isso, né? Eu vi aumentar muito a leitura, a intensidade, o desejo pela leitura, né? Na garotada e querendo ler coisas fantasiosas, às vezes para sair um pouquinho, né, dos problemas, buscando na leitura aí o prazer que ela traz, né, de um mundo fictício aí para gente, né? Bem, a gente já está caminhando agora para o final, então, seguindo agora aí para o final da nossa live, queria te pedir aí para deixar para nós, você já falou um pouco do que está sendo lançado seu recente, do que de projetos que estão em andamento, mas de repente uma sugestão, algo aí para que eles leiam, para que a garotada procure nos próximos dias, nas próximas semanas. Deixa eu ver. Bom, de autopropaganda vai sair daqui a uns meses um livro, uma história em quadrinhos. Eu nunca tinha feito uma, chamada Super Zé. Muito bom de fazer, muito diferente, sabe? É uma diversão gigante, está ficando lindo, colorido, 128 páginas. É um super-herói no mundo normal, né? Ele é um super-herói, mas não existe super-vilão. Então tem esse choque entre a fantasia e a realidade. Acho que vai ficar bacana. Isso, claro, eu li um livro muito bom do João Carrascosa esses dias, não está aqui na minha livraria. São 7 contos. Livro bonito, tal. Acho que eu indicaria esse livro, que é uma indicação péssima, porque eu não lembro do nome dele. A mão tem aqui um que é um livro triste. Eu gosto de piada, gosto de graça, de comédia, mas o Anne Frank é um livro muito bonito, assim, triste, tocante, sabe? Que, nossa, aquele livro que você lê e fica em você durante muito tempo. Ela escreve muito bem, era uma menina que escrevia espetacularmente bem, inteligente, sagaz, com observações da alma humana, assim, que você. Nossa, que menina interessante, né? Como eu queria ter conhecido. Então, acho que essa leitura aqui para jovens é bacana. É um diário, né? É prazeroso ler. É bem bacana. Eu li e fiquei assim, surpreso, né? Eu tinha ouvido muito falar. Mas aí, na pandemia, talvez porque ela tenha ficado trancada também, aí que eu tive coragem para ler. Eu também não tinha muito coragem para ler, porque eu sei o final do livro, né? E aí, tá, mas vou ler. Então, li e achei muito bacana. É uma leitura que eu indico. Bom, bom. Bom saber também que vem quadrinhos por aí, né? Que legal. Deve ser bem diferente. A escrita, enfim, o processo todo, né? Bem Eu escrevi diferente. antes um livro com o Marcus, um livro chamado Super Zé, que a gente ainda não lançou. A gente vai lançar só depois dos quadrinhos, porque o quadrinho acabou ficando pronto antes. E o quadrinho é para mais jovem, mas é um livro para adultos, né? Um livro com política, com sexo, tal. O quadrinho é mais jovem,
né? Ficou mais para jovem. Mas eu fiquei muito contente de fazer, porque acho que é uma coisa que eu consumia muito quando criança. E aí, quando você faz uma coisa como autor, uma coisa que quando criança você era leitor, é tão comovente assim, falou, olha, eu fiz. É mais ou menos como aquela história do Miguel de Chocolate, né? É a conversa do eu velho com o eu novo. Eu fiz uma coisa para aquele cara, para o eu novo, que eu acho que ele gostaria. Então, foi bem bacana. Gostei demais de escrever a história. Ela está sendo colorizada ainda agora, mas acho que em maio, junho, ela tem que sair. Poxa, legal. Ficaremos aí no aguardo. Já que você sugeriu o Diário de Anne Frank, uma coisa vai puxando a outra, né? Daqui a pouco preciso encerrar e não consigo. Mas já que você falou, né, do Diário de Anne Frank, que é um livro, acho que é uma excelente indicação, porque mesmo a garotada que talvez não tenha lido, a gente vê que eles perguntam a respeito, né? Mas foi um livro também, eu quando li me tocou muito. Eu levei 1 ano para conseguir ler. Normalmente eu não Não sou é? assim. Eu não Exatamente. conseguia, eu lia, eu parava. Foi a É. mesma história de quando eu li Carolina, quando eu li Quarto Uhum. de Despejo. A Eu mesma coisa também eu também tô lendo agora. E esse eu não consegui acabar ainda. Porque dá uma dor, né? Aí muito, você lê, aí você muito. fala, puxa, como ela escreve bem, né? Olha, que frase, que comparação, que observação e tal. Sim. E dá uma E é como tristeza. você falou da tristeza, de saber É, o final. E aí, parar e chorar e falar: "Não, não dá, tá muito tenso". O Diário de Anne Frank caminhava bem quando vinha alguma coisa, assim, mais é, bobinha, dela falando né, mais simples, dela com as amigas, de alguma intriga familiar, mas tinham trechos que aí eu precisava parar, enfim, dava um tempo. Mas é um diário, né? E aí tem o lado aí de trabalhar memórias, tem o fato que a gente comentou no começo aí, né, do perigo das fake news, de muita gente ler achando que, né, o que lê é real. No caso dela, não, a gente sabe que realmente era, mas é uma coisa que está aí, uma pulguinha atrás da orelha, que às vezes as crianças me perguntam e sempre surge essa dúvida com relação aos autores. Você tem alguma vontade de escrever alguma coisa no nível mais pessoal autobiográfico? Ou já tem alguma coisa que você tenha escrito que tem um pouquinho que você fala, poxa, isso aqui tem uma pitada? não muito, eu acho a minha vida é bem sem graça, né? Eu fico aqui nessa mesa aqui, que não dá para vocês verem, né? Ainda bem, porque está bem bagunçada. Eu fico aqui nessa mesa ó, quase todo dia, o dia todo, né? Sábado e domingo, inclusive. Então, é uma vida assim, bem tranquila. Acho que não daria uma boa biografia, não. Mas tem coisas do Lelê, que é um personagem que eu tinha no blog do UOL Crianças, que eu acho que dá para escrever e refazer um livro. E lá tem muitas coisas que aconteceram comigo, né? A separação dos pais, o uso de óculos. Depois eu operei e não precisei mais. Mas eu usei óculos, o aparelho nos dentes, né? As meninas que gostava. Esse personagem, eu fiz várias histórias, né? Quando eu estava no UOL. E acho que ele merecia juntar as histórias de algum modo e fazer um livrinho. E aí tem algumas coisas biográficas, mas as biográficas de ponto de partida, né? Eu uso. São ficção, não dá nem para falar que são autoficção. Ah, bem, vamos esperar, né? Quem sabe? Vem aí uma retomada aí, né? Juntar esses textos. Bem, agora, enfim, né? Temos que encerrar nosso horário e já excedemos, inclusive, o horário. Então, agradecemos imensamente a sua participação. Então, acho que em nome de toda a rede municipal, né, dos professores, falo dos meus mais conhecidos, de amigas próximas que adoram trabalhar com a sua obra aí. Foi um bate-papo que vai render aí.
para trocar com elas, para a gente trocar figurinha. E agradeço também aí em nome das crianças, né? Das crianças e dos adolescentes que te leem e que gostam tanto da sua obra. Obrigado. Obrigado para a Regiane. Eu acho divertido. Não sei se era a Regiane que estava quando eu fiz a ponte assim, e aí fez igualzinho. Eu falei, olha só, que engraçado. Débora, poxa, foi ótimo, boas perguntas. A hora passou rápido, eu pensei que ia sofrer aqui, ia suar para inventar assunto, mas foi fácil, foi divertido, né? O pessoal que me convidou, da secretaria e tal. E mandar um abraço pro pessoal da El. E vamos ver se a gente planeja alguma coisa juntos esse ano, porque já está quase dando para a gente combinar uma coisa, né? Uma conversa, uma leitura, alguma coisa divertida, assim, para a gente fazer. Uma sessão de cinema com uma história de futebol, né? Enfim, vamos planejar, porque a gente já está, né, 2 anos em casa, já estou meio mofado, assim, já tem uns pontos verdes na pele. Vai ser bom se a gente conseguir inventar algumas coisas divertidas para fazer. Com certeza, vamos adorar. Um beijo, boa noite. Mais uma vez, muito obrigada. Boa noite a todos, a todas aí que nos acompanharam. Valeu, beijo.